Pessoal, nós vamos hoje falar sobre um tema muito importante na vida da gente, não é só no local de trabalho não, que é a comunicação. A comunicação interna entre as pessoas que trabalham e a comunicação externa para a sociedade, através da imprensa, redes sociais, enfim. O que é importante para que a gente possa construir e definir o nosso conceito, porque a comunicação, na verdade, produz uma definição. Então, nós vamos falar sobre a comunicação interna e externa nos ambientes de trabalho, no ambiente da sociedade, enfim. E a gente tem aí uma frase que eu gosto muito, que é o seguinte: a comunicação, ela define uma situação, um conceito, leva à compreensão de um órgão, de uma pessoa, de um grupo, de uma empresa, e essa definição é feita, quer a gente queira, quer a gente participe, quer a gente não participe. Então, é uma disputa por definição. Então, é muito importante que a gente saiba se comunicar para que a gente possa participar ativamente da definição desse conceito em relação a nós mesmos, em relação à instituição que a gente trabalha, em relação à empresa que a gente trabalha, em relação à comunidade que a gente participa, família e assim por diante. Comunicação é a interpretação do conteúdo, ou seja, aquilo que a pessoa entende quando ela vê alguma coisa, quando ela lê alguma coisa ou quando ela ouve alguma coisa. E a comunicação não se faz só por o que você escreve ou pelo que você fala. Você está vendo aí que a aparência, a forma com que a pessoa se apresenta, é um impacto muito grande na comunicação. Então, esse trabalho relacionado à aparência, ele tem uma importância muito grande na transmissão de alguma mensagem. A voz, o tom de voz, a altura, a forma que você fala, se você está tranquilo, se você não está muito tranquilo, tudo isso já vai comunicando. E também a fala, ou seja, aquele conteúdo, o que você traz na sua expressão. Quando a gente vai redigir uma mensagem, a gente pode escrever e deve escrever frases com palavras agradáveis e positivas. Nós estamos trazendo um exemplo aí de uma frase que está na frente de uma garagem dizendo o seguinte: não estacione, sujeita a guincho. Agora, se você colocar o estacionamento para visitantes está ao lado, olha como você comunica de forma diferente, mas com o mesmo objetivo. Então, lembrar sempre que o que a gente deve escrever, isso funciona também em WhatsApp, quando a gente coloca em texto, né, um jargão do direito, diz assim, olha, eternize. Quando a pessoa fala eternize, significa escreva. Então, a importância de você escrever com palavras positivas e frases bem construídas é muito importante, porque fica eternizado, fica para frente, para sempre. Aquilo que você escreve fica para sempre. E quando a gente está participando de uma comunicação, que a gente está informando um órgão de imprensa, ou um setor qualquer, ou um órgão de controle, é muito importante que a gente cumpra prazo. Um dos primeiros sinais que a instituição está fazendo tudo certo, que ela é transparente ou que a pessoa é transparente, é quando ela cumpre datas, ou seja, prazos. Os prazos devem ser muito bem observados, até porque no caso de imprensa existe um horário limite para a resposta. Depois disso, o assunto vai sair sem a resposta daquele interessado. E quando a gente tem uma notícia que não é positiva, qualquer que seja ela, é muito importante que a gente se antecipe. Lembra que eu falei lá no início que comunicação é uma guerra por definição. Então, quando você faz o esclarecimento de algum fato que é negativo antes que outros façam, você dá a informação de uma forma mais correta, de uma forma mais bem embasada, antes que aquela informação comece a ser trabalhada de qualquer forma. Então é muito importante, fica mais ou menos assim, as notícias que não são positivas, a gente deve dar primeiro e não deixar outras pessoas darem e depois você entrar naquele assunto já depois de um conceito formado, de muitas pessoas opinando. Outra coisa importante também na comunicação, quer seja ela interna ou externa, é o fator tempo. Quando a gente atua numa comunicação permanente, muito boa, muito bem feita, muito clara o tempo todo, diante de momentos de calmaria,
essa mensagem é passada de uma forma melhor, mais calma. Porque quando acontece uma crise ou um momento em que nós temos que trabalhar com a notícia que é uma pauta negativa, né, chamada a pauta negativa, a notícia negativa, o fator tempo diminui, principalmente se for uma crise, que é uma situação não pensada, uma informação que coloca em risco o conceito de uma instituição. Então, lembrar sempre que o fator tempo é muito importante. Durante um período de calmaria, você tem tempo de sobra. Quando tem uma situação de uma notícia que você precisa trabalhar rapidamente, esse tempo diminui muito. Então, trabalhar as notícias sempre no período em que você vai ter muito mais tempo para fazer isso. E diante da comunicação de um fato negativo, já que a gente está falando agora da comunicação de alguma coisa que não saiu como a gente desejava, é preciso imaginar os passos seguintes. É preciso fazer a comunicação desde o início, imaginando os desdobramentos, ao máximo que puder, porque isso faz com que a gente possa se adaptar melhor ao desenrolar dessa crise de informação, ao desenrolar do amadurecimento daquele fato inicial que pode durar algumas horas, dias, semanas, meses e até anos, dependendo do fato. Então, quanto mais a gente antecipar, juntar as pessoas no nosso setor, conversar, trocar ideia com profissionais de comunicação que estão à disposição da instituição, isso é muito importante. E tem uma coisa que eu queria alertar, que é o seguinte: a mentira em comunicação, ela é um atalho que vai levar a problemas futuros. E algumas características da mentira é o seguinte: ela precisa de cúmplice. Então, quem está checando a informação vai pegar várias fontes, e essas fontes não vão passar a mesma informação. Você também tem ali uma situação em que essa mentira vai crescendo fora do controle. E também ela é um passaporte para crises maiores. E uma frase que a gente tem, assim, muito conhecida da sabedoria popular é: mentira tem perna curta. Então, fazer uso da mentira é, como eu disse anteriormente, o passaporte para uma confusão muito maior depois. E é também de conhecimento de todos que só a verdade salva. Então, em notícias, em comunicação, trabalhar só com a verdade, por mais difícil que seja, porque às vezes a verdade traz o relato de fatos que a gente vai precisar de comunicar, mesmo não gostando. Então, é muito importante se habituar, treinar a trabalhar só com a verdade. Não fazer nunca uso de uma informação que ela não se sustenta, porque a gente sabe que ela não tem correspondência com os fatos, né? A popular mentira. Nas redes sociais, tudo acontece em tempo real. Antigamente, sem as redes sociais, existia um tempo do jornal, que era diário, um tempo dos telejornais, que eram de 4 em 4, 5 em 5 horas, Jornal da Manhã, Jornal do Almoço e o Jornal da Noite. Hoje, com as redes sociais, isso acabou. A notícia vem em tempo real, ou seja, no momento que ela acontece, ela já pode viralizar e ganhar a cidade, o estado, o país ou o mundo, dependendo da característica da notícia. E a mídia tradicional não é mais a única construtora de informações. Então, muito cuidado, porque as redes sociais, às vezes, fazem a tradução de um fato completamente diferente das mídias tradicionais. E é importante também interagir nas redes sociais, nas redes sociais da pessoa ou da instituição, ter uma equipe cuidando disso para poder fazer uma boa comunicação. E a crise, quando ela acontece, ela vai primeiro explodir nas redes sociais. É ali que nós vamos ter o primeiro aparecimento da crise, porque ela pode, inclusive, viralizar antes das mídias tradicionais começarem a veicular. E essas crises podem ocorrer por problemas já conhecidos, ou seja, uma coisa que está ali, não se resolve, em determinado momento, pum, ela vira uma crise. E no caso de uma crise que a causa é desconhecida, ou seja, a gente não estava esperando, não sabe como que ela surgiu, o cuidado tem que ser maior, porque é um fato novo, inclusive para quem é a fonte, inclusive para quem é a instituição ou a pessoa que cuida daquele assunto. E mesmo que a causa seja desconhecida, aí sim ela precisa de ser monitorada com muito mais cuidado do que um fato conhecido, por motivos óbvios. Você está lidando com uma situação que é importante conhecer, mas que você não tem, vamos dizer, hábito de estar lidando com aquela informação, porque ela é nova, ela surgiu de repente. E nas redes sociais existe um rastreamento de palavras, um rastreamento de situações, a leitura das emoções nas redes sociais. Existem equipes, inclusive de profissionais, que fazem isso. Então, você pode monitorar uma situação
e se ela for uma situação que vai durar meses ou anos, é muito importante que você tenha um monitoramento de como ela está se comportando nas redes sociais, que normalmente esse comportamento depois ele consolida os outros meios de informação e consolida um conceito. E agora eu queria falar com você os 5 passos de evolução de um ruído para virar uma crise. Essa é uma classificação muito simples que nós estamos trazendo aí para você dar uma olhada e que vai dar um roteiro, um mapa de voo em situações que são inesperadas, né? As famosas crises. Primeiro, uma crise ela é antes um ruído. O que é um ruído? O que a gente considera um ruído? O ruído é uma reclamação, uma postagem que ninguém leu, uma postagem que é colocada nas suas redes sociais de uma pessoa. Então esse ruído, para chegar até você, ele já está sendo compartilhado por outras pessoas. Se você não resolver, não interagir, não tomar uma medida imediatamente, esse ruído pode evoluir para que eu chamo de problema. Qual é a diferença do ruído para o problema? O problema é um ruído que está sendo compartilhado por mais pessoas. Então ele já ganhou muita força, ele já começou a sair do âmbito de uma reclamação e já virou várias reclamações, várias pessoas. Daí, se você não resolve esse problema, perdeu o momento de resolver quando era ruído, aí ele virou um problema e você ainda não resolveu, aí sim ele pode virar uma crise. E a crise, geralmente, ela é definida quando chegam os meios de comunicação em massa e as redes sociais. Então, o fato já passou a ser de conhecimento de comunidades que estão distantes do local onde esse fato aconteceu. E as crises sempre levam à destruição da reputação. Então, quando você tem várias crises somadas, sempre tem crise, ou tem uma crise muito grande, única, a reputação daquele órgão, daquela instituição, daquele representante, ela é perdida, daquele líder, ela é perdida. Então, muito cuidado, porque reputação e poder andam juntos, para que você possa exercer a capacidade, e poder aqui é no sentido de exercer a capacidade para poder influenciar para o bem a vida das pessoas. Para que você possa ter esse instrumento funcionando a contento, você precisa de ter credibilidade. Credibilidade é um ato necessário ao exercício do serviço público. As pessoas estão no serviço público porque elas têm fé pública, elas são críveis, elas têm credibilidade. Um monte de crise, um monte de problema acaba com a reputação da pessoa ou da instituição e aí, com isso, ela não tem mais capacidade de prestar serviço. E já caminhando para o final da nossa conversa aqui sobre comunicação, eu vou sugerir a você alguns textos. É de fácil acesso na internet, você pode comprar pela internet ou em livraria ou pegar emprestado ou comprar com um grupo de pessoas e cada um vai lendo, que trata dessa qualidade da comunicação. Olha, é um livro muito importante. Ele modifica a forma da gente ver a comunicação e serve para a comunicação no trabalho, mas também na comunidade, na família, na igreja, aonde você estiver interagindo com pessoas. E o outro livro é um livro muito bem bolado que tem relação com a sua postura diante das notícias e a imprensa, né? Como virar notícia. Esse livro vai fazer com que você entenda como funciona as redações, como que as informações chegam para esses setores e como você pode melhor se relacionar. Também é um livro muito interessante, um livro pequenininho, pode ser compartilhado por várias pessoas e lido rapidamente, mas muito importante para você. É isso, nós chegamos ao final da nossa conversa aqui sobre comunicação interna e externa. É importante você entrar em contato, dizer o que você achou, contribuir com uma informação, contar um caso que aconteceu com você, ou um momento que você viveu da comunicação, para que a gente possa ir interagindo e melhorando a compreensão. É isso, estão aí todos os canais para que você possa fazer a sua comunicação. E segue também todos os canais da ESESP para que você possa, através da nossa Escola de Serviço Público, também participar desse bate-papo. É isso aí e até a próxima.